Segunda etapa, amém ou não? Amém. A segunda etapa sempre melhor que a primeira. É, realmente. Agora sobremesa. A gente já jantou bem, né? Agora sobremesa. Muito bem, então vamos continuar nosso estudo. Lembra que nós estamos abordando Gênesis capítulo 3, versos 8 a 19. Agora, um irmão reparou que na apostila tem algumas coisas que não foram colocadas, mas elas foram colocadas na tela. Isso significa, para você ser bom aluno, você precisa fazer algumas anotações. Se eu tivesse colocado tudo na apostila, você não teria grana para pagar. Em vez de R$8, seria R$108. Então você está sabendo que eu fiz um favor para vocês, né? Agora veja bem o que a palavra fala. No suor do rosto comerás o teu pão, e até que se tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tudo és pó, e tudo é pós, e tu pós tornarás novamente. Agora, isso já significa a morte física. A morte física, mas também ao mesmo tempo, quando você está fazendo comparação de trechos bíblicos, você percebe que quando ele fala, porque tu és pó, e ao pó tornarás, entendemos também que ele está falando não somente sobre a morte física, mas a morte espiritual. Lembra que o homem foi o quê? Criado à imagem de Deus. A imagem de Deus não é carne. A imagem de Deus é a parte moral. Não é a parte física. E a imagem de Deus é a parte intelectual. A parte da nossa própria vontade. Nossos sentimentos. Nossa escolha. Nossos desejos. Então, quando se fala tu és pó, ao pó tornarás, entendemos que ele está falando sobre a parte física. Mas também o fato que nós fomos criados à imagem de Deus, ele também está falando a parte o quê? Espiritual. Agora, para entender melhor, Paulo, por sua vez, ele abordou o mesmo assunto. Veja que ele fala, pois o salário do pecado é a morte. E ele continua falando, a morte espiritual, e também a morte física. Então, um homem nasce morto da parte espiritual. Mas ele, na parte física, ele tem vida. Mas ele vai morrer. Então, quando eu era jovem, eu era bonito. Não é bonito mais, eu estou morrendo. Mas também você está morrendo. Porque a morte vem, mas ninguém espera. Mas vem mesmo a morte. Agora veja. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, isso significa algo muito importante. Quando ele fala sobre a vida eterna, Jesus havia ampliado o assunto, fazendo uma oração ao seu Pai, dizendo o seguinte, esta é a vida eterna, que te conheçam. Conheçam o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer significa relacionamento. Então, a vida eterna não é somente chegar lá no céu, mas a vida eterna é conhecer Deus, relacionamento com Ele. Agora, não resta dúvida que o benefício de conhecer a Deus é a vida eterna que leva você para o céu. Mas até lá, você já está participando com a vida eterna nessa terra, devido ao seu conhecimento da pessoa de Deus. Voltando para a nossa apostila, o desafio do homem hoje é o seguinte: seguirá os falsos mestres da sua cultura. Isso é o problema nosso no dia de hoje. Nós temos pessoas da nossa cultura que não conhecem Deus, mas eles falam de tal maneira que soa bem no ouvido. Até muitos crentes abraçam o que eles falam, porque parece coisa boa, parece coisa correta. Mas não é correta. Então, vamos abordar o que nós devemos pensar. O homem
Veja bem, a palavra total iniquidade. Não há nada bom no homem, nada. Ele não tem nada de valor na vida dele. O valor do crente não é a pessoa dele, mas a pessoa que habita nele. Agora imagine esse corpo aqui com valor. Quase acabado, não tem valor. O valor, não é o meu corpo, nem a minha pessoa, o valor que Deus habita em mim. Agora, 2 Timóteo 2:2-4, fala o seguinte: e que de minha parte ouvistes através de muitos testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Ele continua falando: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Isso significa que é alguém que vai cumprir as ordens de Deus. Agora, minha pergunta para você hoje à noite: a Bíblia fala que você é um soldado de Cristo Jesus. Ele chama você de soldado. Para ser soldado, você tem que cumprir as ordens. Agora, minha pergunta para você hoje à noite: você está cumprindo as ordens de Deus? Eu não estou julgando você, estou colocando diante de você uma palavra que vem da palavra de Deus para você avaliar a sua vida diante desse trecho bíblico que fala: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, que eu estou cumprindo as ordens de Deus. Como seria para você hoje se você tivesse que prestar contas para Deus hoje da sua vida de ontem? Você teria vergonha ou você teria prazer? Por esse motivo, coloco diante de você justamente a palavra para que haja uma avaliação de si mesmo, entendendo que quando aconselhado, quando o discípulo que você está discipulando, você tem que fazer a mesma coisa com ele. Nós devemos cobrir prestação de contas a respeito de ser soldado. Veja, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora, vocês sabem que um dia nós estaremos diante dele. A questão, ele vai perceber que a nossa vida, que o objetivo da nossa vida é para satisfazer ele. Agora, não digo que você tem que ser uma pessoa perfeita. Ninguém é. Mas você deve ser uma pessoa constante diante de Deus, sabendo que todo dia você procura como sua meta satisfazer, agradar a pessoa de Deus. Voltando para a apostila, então, amantes de si mesmos, isso é o problema nosso. A Bíblia fala que tem 2 grandes mandamentos: amar a teu Deus, amar a teu próximo como a si mesmo. Mas ele não fala que você deve amar a si mesmo. Ele está dizendo que o homem, pela sua natureza, ele procura se amar. Então ele fala só 2 grandes mandamentos. O primeiro mandamento, amar a teu Deus, significa 4 mandamentos verticais. E amar a teu próximo, 6 mandamentos horizontais. Então, eu amo a Deus, 4 mandamentos. Eu amo o meu próximo, mais 6 mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos completos. Então, quando ele fala amar a teu Deus, amar a teu próximo, ele está dizendo que isso cumpre os 10 mandamentos. Ele diz que todos os profetas e a lei dependem desses 2 mandamentos. Ou seja, amar a teu Deus, amar a teu próximo. Mas o problema, como foi no caso de Adão, lembra que ele culpou a esposa? Sabe por quê? Porque ele se amava. Eu não sou culpado, ela é. Mas ela se amava tanto que ela culpou a serpente. Quantas vezes você culpou alguém do seu pecado? Só eu. Certa vez eu falei para minha esposa: você me deixa nervoso. Quem eu culpei? Ela. Então você percebe, o problema não é ela, o problema é o Bill. Mas eu queria jogar nela. E às vezes um homem fala: mas você me irrita. Não,
A irritação está dentro de você. Você perdeu o controle porque você não está sendo submisso à pessoa de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebe, irmãos? A questão de você entender que o inimigo maior seu é você mesmo. Agora, notem. Número 2, avarentos, amantes do dinheiro. Alguém tem esse problema? Lembra que eu falei sobre camisas? Ninguém me deu camisa, eu tenho que comprar. Eu fui na loja um dia, eu falei, olha, eu tenho um cartão de fé. Mas ele não aceitou, eu tinha que usar grana. Então percebe, às vezes, eu amava a camisa mais do que meu próprio Deus. Agora, eu tenho vergonha de dizer isso para você. Mas você percebe que cada um de nós tem algo que você precisa vencer. Agora, notem outra coisa aqui. Arrogantes. E, além disso, ímpios, profanos. E, sem afeição natural, implacáveis. Isto é o homem. Descontrolado. Então, tudo isso aí descreve o homem sem Deus. Tudo isso. Você e eu, nós somos isso mesmo. Quando você não está sendo controlado pelo Espírito Santo, você é capaz de ser cada um desses itens aí na sua própria vida. Inimigo do bem. Então, se você quer olhar no espelho hoje, aqui é o espelho. Isso é o homem. Por esse motivo, ontem à noite, pastor Tiago não, pastor Antônio, ele chegou aqui, aquele jeito dele. Amados irmãos, a palavra, o espelho para nós. Tiago nos ensina. Lembra que ele falou isso ontem à noite? Justamente ele falou esse assunto. Agora, hoje eu estou fazendo uso do mesmo espelho, o espelho que ele havia abordado. Agora, segundo Pedro também, demonstra para nós como nós somos. Veja o que ele fala. Tendo os olhos cheios de adultério. Agora, vocês sabem que na semana retrasada, eu estava pregando numa igreja. Eu estava falando para a igreja como a gente gosta de conduzir uma aula. Como estou fazendo com vocês hoje. Não estou pregando hoje. Hoje, ensinamento no sentido de aula. Deu para entender, né? Então, eu falei para eles que, às vezes, na sala de aula, eu faço uma pergunta logo depois da oração. A pergunta é o seguinte: quem aqui cometeu adultério na semana passada? Levante sua mão. Até hoje, ninguém levantou sua mão. Mas há 2 semanas passadas, eu minto. 2 semanas passadas, um jovem lá no fundo, ele levantou a mão. Eu quase caí morto. Levantou a mão, ele admitiu publicamente que ele cometeu adultério. Depois da aula, eu fui assim com ele. Eu fui lá no fundo, olhando para ele assim, chegando, olhando. Quando cheguei na cara dele, eu falei, irmão, você poderia me explicar o que você queria dizer quando você levantou a mão? Você cometeu adultério mesmo? Pastor, eu tenho problema com pornografia. A Bíblia fala, se você fica olhando para uma mulher com desejo imoral, cometeu adultério. Ele foi honesto, não foi? Agora, eu estou tendo com ele encontro semanal com ele agora. Porque ele admitiu que ele tinha problema. Esse problema é tendo olhos cheios de adultério. E ele começa a falar outras coisas a mais aqui. Nem preciso explicar para você, você está vendo, não está? Agora, notem outra coisa, abandonando o reto caminho e se extraviaram. Agora, a pergunta minha, durante uma semana, alguém aqui já deixou o caminho reto em alguma coisa? Onde você não foi joia para com Deus? Onde você não estava agradando a pessoa dele? Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou
prêmio da injustiça. Então, Pedro está descrevendo para nós justamente como nós somos. Esses tais são fontes sem água. Agora, você já passou um tempo sem água? Parece logo mais você tem algodão na boca, né? Fica tão seca. Mas tem pessoas que na sua vida espiritual desse jeito. Parece crente, mas não é crente. São pessoas que, como fontes sem água. Mas eu sou membro da igreja. Eu fui batizado. Eu vou na escola dominical. Mas você percebe pela vida, fonte sem água. Agora, como névoas impelidas por temporal. Então, Pedro descreve para nós justamente o que acontece com o homem separado de Deus. Para eles está reservada negridão das trevas. Ele continua falando para nós, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Notem como ele descreve o coração do homem separado da pessoa de Deus. Aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no erro. E ele continua falando como nós somos, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, isso facilita para você fazer justamente uma autoavaliação da sua vida diante do espelho que é a palavra de Deus. Antes de chegar aqui hoje à noite, no apartamento que eu descrevi para vocês, no banheiro tem espelho grande. Eu acho que pelo menos 6 vezes hoje eu olhei para mim mesmo. E quando você sai do banheiro, tem outro espelho, tamanho da gente. Eu saio e fico olhando para mim. É o mesmo. Parece que eu estou perdendo cabelo mais. Está crescendo. O espelho não mente. A palavra também não mente. Você está diante do espelho hoje à noite. O aconselhamento bíblico, sabe que aconselhamento bíblico é colocar espelho para o aconselhado. Não para desanimar ele, mas para reanimar ele, que tem solução para o seu problema. Total hipocrisia. Vocês sabem que cada aconselhado que me procura, a primeira coisa que eu vou verificar se realmente é convertido ou não. Todo mundo coloca na sua ficha, converti com 12 anos de idade, foi batizado, eu sou membro de tal igreja, eu canto no coral. Isso não me fala que é crente. Eu quero verificar se realmente, porque tem muita gente batizado, canta no coral, vai na escola dominical, mas pela vida você percebe que não é uma pessoa convertida. Não que eu julgo o coração da pessoa, eu julgo o comportamento dela. Eu posso avaliar o comportamento da pessoa, mas antes de avaliar o comportamento dela, eu preciso avaliar meu comportamento, ou seja, hipócrita. Tira a trave do teu olho, então verás claramente. Tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o conselheiro bíblico, a parte dele é facilitar para o aconselhado perceber justamente o cisco no olho dele. Por que aconselhar? Justamente para ajudar as pessoas que são hipócritas. Que vai na igreja, mas a igreja não está no coração da pessoa. Porque o prédio é blocos e cimento. A pergunta é, você é uma pedra viva? Para ser uma pedra viva, você tem que ser uma pessoa convertida. Total apostasia. A pessoa que tem vida de crente, mas não é crente. E total perseguição. A pessoa fala que é crente, mas ao mesmo tempo está perseguindo outros crentes. Eu sou presbiteriano, você é batista? Daí você fala mal dele. E o batista, ele fala mal do presbiteriano. Olha, a nossa doutrina é correta, a sua não é correta. O luterano, ele já fala outro 500. Então, na verdade, uma perseguição de crente entre crentes. Já percebeu? Agora,
2 Timóteo facilita entender melhor aquilo que eu abordei. Igualmente, o atleta não é curado se não lutar segundo as normas. Ou seja, ele precisa ser treinado. Vocês conhecem Caio, o filho dele? Ele joga bem. Joga ou não joga? Alguém já percebeu que ele joga bem? Ele joga bem. Mas para jogar bem, você tem que treinar bem. Ele é gente fina, né? Ele se cuida. Ele se treina. Ele tem realmente desejo grande de jogar. Ele tem prazer em jogar. Agora, minha pergunta para o crente é: Deus nos chama como se fossem atletas. O atleta vai treinar. Você é um crente treinado? Você é uma pessoa que segue a Cristo sendo treinado pelo seu discipulador? Pelo seu conselheiro, você está sendo treinado. Então, quando Paulo coloca isso para a nossa palavra, eu preciso me avaliar. Será que eu sou treinado como conselheiro? Então, por isso eu chamo hoje à noite de treinamento, através de uma aula para você hoje à noite. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a participar dos frutos. Agora veja, isso significa uma pessoa paciente. O fazendeiro, o lavrador, ele tem que ser uma pessoa paciente. Ele coloca a semente e ele fica olhando. Será que vai? Está demorando aí. E a chuva? Não prometeu chuva? Não caiu chuva. Não cresce. Então ele precisa, paciente, não precisa. Ele vai colocar semente, mas Deus que faz o quê? Crescimento. Então nós devemos ser iguais, lavrador. Pondera o que acabo de dizer. O Paulo era bem sábio, né? Ele fala para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, hoje à noite, eu estou tomando o papel de Paulo, passando para você como você deve avaliar a sua vida diante da palavra. Agora, ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E ele continua explicando: pelo qual eu estou sofrendo até gemadas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está aumentada. Então, notem que nós não temos como colocar corrente em volta da palavra, porque ela tem liberdade. Ela que nem uma espada de dois gumes. Timóteo, novamente, ele continua falando: fiel é a palavra. Agora, fiel à palavra, já morreremos com ele, também viveremos com ele. E se perseverarmos também, perseverarmos também com ele, reinaremos. Ou seja, se negamos, ele, por sua vez, nos negará, se somos infiéis. A pergunta para nós hoje: ele nega você, ele suporta você. Porque às vezes você nega ele. E a palavra é pesada, não é pesada. Não é para eu julgar você, nem você, nem você. Mas para nós nos avaliarmos diante de Deus, entendendo como Paulo havia colocado isso para Timóteo. E Timóteo, ele tinha o papel de orientar a igreja. Então, Paulo passou para ele ensinamento, ele passou esse ensinamento para nós. E hoje à noite estou passando o ensinamento dele, que ele passou para nós através da sua palavra. Ele, graças ao nosso bondoso Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, quando ele colocou uma confiança em nós, ele não se nega mais. Ele não nega você mais. Ele entende que você não é perfeito, mas ele deseja que você seja constante, agradando a ele e não a si mesmo. Rejeitará ele a verdade. Ou seja, ele precisa de ensinamento, não precisa. Ele precisa de ensinamento para repreensão
ele precisa também para correção, ele precisa também para educação na justiça. Agora, lembra que nós abordamos esse trecho bíblico, que toda palavra, ou seja, a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E, notem, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, 2 Timóteo 3, 16, 17, para deixar bem claro para você, o que eu faço com o aconselhado, com o discípulo, a primeira coisa, eu vou ensinar ele o que é correto. Não, isso mesmo, você vai ensinar para ele como ele deve se conduzir, o que é correto segundo a palavra de Deus. Mas eu já sei que ele não vai sempre andar de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso repreender o que está errado na vida dele. Então o aconselhado, tanto como o discípulo, precisa ser ensinado o que é correto e ao mesmo tempo ele precisa ser repreendido com aquilo que é errado. E para animar ele, nós devemos corrigir ele, para ele voltar a ser correto novamente. E uma vez que ele volta a ser correto novamente, nós podemos fazer o quê? Nós podemos educar, para que ele possa ter maturidade. Então, na verdade, nós estamos treinando ele. Como Caio, quando ele joga no jogo, antes ele tem um técnico, ele precisa ser treinado. E se ele não corresponder com o técnico, ele fica no banco, ele não vai jogar. Agora, a pergunta minha hoje de noite, você está no banco ou você está jogando? Você está envolvido na obra de Deus? Você está envolvido no discipulado? Agora, voltando para a nossa apostila, por causa do modo como a igreja primitiva enfatizou o ministério da palavra de Deus em vários cenários. Então, vamos ver algumas. Grupo grande. Agora, hoje à noite, nós temos um grupo grande. Eu estou aqui diante de vocês fazendo uma parte de discipulado. Percebem? Então, isso se chama discipulado grupo grande. E depois, percebe outra coisa. A palavra de Deus apoia isso aí, dizendo o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no imediato. Agora, exortava-os a prolongar o discurso até meia-noite, mas eu vou terminar antes, porque ele me cobrou. E eu concordei com a cobrança. Agora, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Agora, isso é um grupo grande, não é? Então, Paulo estava dando uma aula para um grupo grande. Agora, lembra que naquela noite alguém caiu da janela, morreu e foi ressuscitado. Incrível. Se alguém aqui cai morto, eu não posso ressuscitar você. Até eu gostaria, mas eu não posso. Agora, em vários cenários, notem comigo o grupo pequeno. Agora, o grupo pequeno, quando você tem 4, 5, 6, 7 pessoas, e você está abrindo a palavra de Deus, ensinando. Uma igreja que eu ajudei a implantar lá nos Estados Unidos há 4 anos passados, nossa meta discipulado, grupo grande. E os membros da igreja são obrigados a participar em grupo pequeno. Se não vai participar em grupo pequeno, você não pode ser membro da igreja. É duro, não é? Mas nós começamos em grupo grande. Para você participar com grupo grande, você tem que encaixar grupo pequeno. Agora, a igreja não cresce com facilidade, mas com qualidade cresce. Aquela igreja que nós fundamos lá, com 20 pessoas, agora está em 120 pessoas depois de 4 anos. Cada um participa em grupo grande discipulado, cada um participa em grupo pequeno. E, notem então, isso tem base bíblica. Veja o que fala: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou ensinar publicamente e também o que? De casa em casa.
grupos menores. Agora, notem outra coisa importante. Individualmente. Individualmente quer dizer que uma pessoa, um a um. No meu caso, eu tenho uma padaria que fica 10 minutos da minha casa. Na segunda-feira, estou lá, 7:30 da manhã até 6 horas da noite. Fazendo discipulado um a um. Tem pessoas que encontram comigo por 1h15 minutos. Entre 7:30 da manhã até 18 horas da tarde. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira, eu estou dando aconselhamento bíblico na minha igreja. Na quinta-feira, eu volto para a padaria novamente, 7:30 até 18 horas. Atualmente, estou discipulando 15 homens, um a um. E cada um deles pertence a um grupo pequeno. E cada um deles pertence a um grupo maior. Isso se chama discipulado. Grupo grande, que vale. Grupo menor, vale. Um a um, vale. Tudo isso faz parte do discipulado. Agora, trecho bíblico, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu creio que houve momentos que Paulo ficava só com uma pessoa. Ele cobrava. Ele tinha que prestar contas com ele. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Isso significa motivar a pessoa. Hoje à noite, o meu papel com você é estimular, motivar você a ser conselheiro bíblico, discipulador, discípulo de Jesus Cristo, participando um a um, em grupo pequeno, grupo maior. Ser um conselheiro bíblico, dando aconselhamento bíblico para as pessoas que não estão lidando bem com seus problemas, que precisam de ajuda do lado bíblico. E não deixemos de congregar-nos, como costume de alguns antes. Isso significa o quê? Reunir. Então nós estamos aqui hoje à noite reunidos, grupo maior, mas o grupo pequeno. E um a um. Agora, seu pastor, mesmo com o pastor Tiago, os dois não podem discipular todo mundo aqui um a um. Mas eles podem discipular alguém para discipular você um a um. Deu para entender? Isso se chama multiplicação. Façamos as demonstrações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Isso significa aconselhar. Quando você está admoestando alguém, você está aconselhando a pessoa. Você está discipulando ela. Notem outra coisa importante aqui. Onde a palavra de Deus é central, observe a ênfase sobre a verdade bíblica no livro de Atos, capítulo 20. Onde nós encontramos o seguinte: havemos atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para Grécia. Isto é a demonstração e consolar, sendo uma pessoa que está consolando outras pessoas. Notem também, no primeiro dia da semana, estamos nos reunidos com o fim de partir o pão. O Paulo devia seguir viagem no imediato. Agora, você percebe que eu já falei isso 2 vezes? Percebeu ou não? Agora, talvez você fique pensando, mas por que ele fala 2 vezes a mesma coisa? Olha, eu aprendi através de 50 anos de ministério. Precisa repetir. Porque a primeira vez, às vezes, você nem escuta. Você só ouve, né? Mas quando fala a segunda vez, isso é importante. Ele falou 2 vezes isso aí. Então, percebe, o bom professor precisa repetir, porque ele sabe que a pessoa, às vezes, ouve e não escuta. Então, por esse motivo, eu estou facilitando para você escutar a própria palavra. Porque jamais deixarei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, o plano dele para a nossa própria vida. Observe a ênfase sobre essa verdade no começo de Atos 20. Então, notem que ele fala: agora, pois, encomendando-vos ao Senhor
e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, da herança entre todos os que são santificados, ou seja, aqueles que são convertidos de verdade, e a palavra da graça de Deus. Agora, essa palavra da graça de Deus, quem tem poder para edificar? A pessoa de Deus que coloca para nós a sua graça e o poder para nos edificar. E quem tem poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados, ou seja, aqueles que são verdadeiramente pessoas convertidas, com várias abordagens. Encorajar as pessoas e dar conforto para elas. Veja que Paulo fala aqui nessa carta: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E essas palavras, veja, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém de vos seja endurecido pelo engano do pecado na sua própria vida. Ou seja, aconselhar, discipular, admoestar. Número 2, então, ensinar a palavra para a pessoa. Veja que Paulo coloca: o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem o que é perfeito diante de Cristo, ou seja, em Cristo, com maturidade. Agora, número 3, admoestar. Romanos 15, 14. É certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros, ou seja, aconselhar as pessoas. Novamente, o qual nos anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, aconselhar, admoestar. Então, notem comigo como essa palavra é tão rica para nós, dando instrução para nós hoje à noite. Número 4, edificar. Agora, quando se fala edificar, notem o seguinte: fala sobre edificar, isso significa que você reanima a pessoa a crescer. Você confronta a pessoa, você reanima a pessoa, você coloca a esperança bíblica para a pessoa, você faz com que a pessoa possa entender que precisa ter mudança no modo de pensar, falar e agir. E que ela precisa de um plano para ela conseguir consolar as pessoas, ou seja, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos, eticamente como também estáis fazendo. Ele continua falando para nós o seguinte, número 6, ajudar as pessoas. Tudo isso faz parte de quê? Aconselhamento bíblico discipulado. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. E isso seria aconselhar, amoestar a pessoa, admoestar a pessoa. E consolais os desanimados. Quem sabe hoje à noite existe alguém aqui desanimado. Há momentos que eu passo por um desânimo também. Há momentos que o desânimo pega a pessoa. Eu tenho um problema aqui no meu joelho. E quando eu levanto da parte da manhã, o desânimo me pega. Ah, Bill, você tem que andar hoje. Mas dói pra caramba. Mas dói mesmo. E eu me desanimo. Pensando, puxa, estou ficando velho mesmo, né? Agora o joelho não combina mais comigo. Parece que a cabeça é boa, mas o joelho não presta mais. Então, momentos de ânimo que a pessoa precisa. Agora, veja também, amparais os fracos e sejam longânimos para com todos. Tudo isso faz parte de aconselhamento bíblico. Por esse motivo, hoje à noite, nós estamos abordando por que aconselhar. Onde a palavra, ou seja, o verbo encarnada, é o nosso exemplo, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é nosso exemplo, porque mistério privado da palavra é uma parte importante dos ministérios de discipulado geral da igreja.
Vamos responder essa pergunta. Por que é importante? Discipulado normal. Lembra que nós abordamos o discípulo normal, mostrando aquele rio do discipulado? E o discipulado preparatório, onde você está evangelizando a pessoa. E discipulado corretivo, concentrado. Então, tudo isso faz parte daquilo que é importante para a nossa própria vida. Agora, estou terminando um pouco antes do horário, mas apenas eu quero falar para você que amanhã nós vamos dar continuidade daquilo que foi abordado hoje à noite. Nós havíamos passado justamente hoje alguns princípios bíblicos a respeito de por que aconselhar. Agora, facilmente você pode dizer para mim hoje à noite, antes de terminar, pelo menos um ou dois irmãos poderiam me dizer por que aconselhar. Alguém poderia me dizer por quê? Alguém? Eu vou escolher alguém. Eu falei durante quase 1h30 hoje sobre esse assunto. Quem entendeu a mensagem hoje? Quem gostaria de falar? Porque para obedecer a palavra de Deus que manda ir fazer discípulo a toda criatura. E discipular e ensinar é fazer discípulo. E ela falou, sabe por quê? Porque ela participou no exército. Ela sabe, o soldado precisa o quê? Cumprir as ordenanças, ou seja, ordens. Mais alguém? Por que aconselhar? Mais alguém? Por quê? A palavra fala para aconselharmos uns aos outros, né? Fortalecermos uns aos outros, por isso que nós devemos aconselhar. Muito bem, ótimo. E você tem que aumentar alguma coisa aqui? Amar uns aos outros. Amar aos outros, muito bem. E você, jovem? Sua vez. Porque a palavra de Deus fala para a gente ir pelo mundo, né? Imperativo. Fazer discípulos, fazendo discípulos, imperativo também. Fazer discípulos. Imperativo. Muito bem, Imperativo. ótimo, jovem. E você? Alguma coisa? Para ajudar os irmãos, né, que estão passando Para por ajudar os irmãos, dificuldades. ótimo, muito bem. E você? Olha, pelo que eu entendi, primeiro a gente analisar o que somos. Os Você nossos ouviu o que ele erros. falou? Ele está vendo que nós temos problema, né? Os nossos problemas e através deles, sendo ensinados pela palavra a nós mesmos e está passando isso para as outras pessoas. Pastor, seu nome que é? Guilherme. Guilherme mesmo? Quer dizer que seu nome é William? William. Rapaz, muito bem, ótimo. Muito bem. Então, vocês entenderam que hoje à noite nós havíamos colocado o porquê a aconselhar. E amanhã à noite nós vamos ampliar o que significa aconselhamento bíblico. Amém, aleluia, amém. Agora a palavra para o pastor Antônio.